Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos em período eleitoral e para falar sobre eleições eu trouxe aqui o chefe da 33ª Zona Eleitoral de Valparaíso, o Alberto Brambila. Tudo bem, Alberto? Bom dia, Euclides. Bom dia a galera aí conectada no Despluga. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado aí pelo convite. Você é analista judiciário há 17 anos, né? Muita experiência, muitas eleições. Alguma eleição especial? Olha, toda eleição assim é especial, toda tem um fato novo, toda dá aquele friozinho na barriga, toda eleição, né? Mas aí já estamos na estrada, que nem você disse, desde 2005 eu estou na Justiça Eleitoral de Goiás, né? Especificamente em Valparaíso, desde que da minha lotação originária foi ali direto em Valparaíso e nunca mais saí dali, estou ali há 17 anos. Desse período de 17 anos você já trabalhou em eleições presidenciais, em eleições municipais. Teve alguma eleição que você fala, poxa, essa eleição foi uma eleição muito difícil? Nós tivemos ali desde 2005 que teve o referendo, né? Então foi a primeira eleição que eu participei na qualidade de servidor, né? Uhum. Então acredito que ali foi tudo novo, né? Então foi especial nesse sentido, de ser tudo novo, de conhecer ali do outro lado, né? Fazendo parte como servidor da eleição. Então 2005 no referendo acho que foi a que marcou ali por ser a primeira inicial, né? Uhum. E um referendo logo, né? Então, assim, esse período esse período eleitoral, né? Ele vai de quando a quando? Como é que ele funciona? Então, a Justiça Eleitoral define como período eleitoral a partir do registro das candidaturas até a data da diplomação dos eleitos, né? Ou seja, para essas eleições de 2022, o registro de candidatura é até 15 de agosto. Então, a partir de 15 de agosto até a diplomação, que ela geralmente nos últimos dias ali antes do recesso em dezembro, dia 18, 19 e 20 de dezembro, que é a data que, no caso, quando a eleição é estadual, quem define é a presidência do TRE, né? Uhum. Então até aí se define quando o período eleitoral. Quando ela é estadual, é o TRE que define. Quando ela é nacional, é o TSE. Isso, aí assim, de acordo com os cargos e a diplomação, né? A cerimônia de diplomação dos eleitos. Então, o TRE Goiás ele vai diplomar governador, deputado estadual, deputado federal, e o TSE vai diplomar a presidência da República, né? O cargo que foi eleito. Os senadores também é pelo TSE? Também. O TRE faz a diplomação que fala, né? A diplomação dos deputados federais também? Precisamente nesse ponto eu não sei afirmar com certeza, porque eu não estou ligado diretamente à minha zona, né? Que a zona cuida mais das eleições municipais, ou seja, então nós somos responsáveis do início ao fim pela eleição de prefeito e vereador, aqui que nós estamos aqui na ponta, né? Então o juiz eleitoral, a zona eleitoral diploma prefeito e vereador. Ah, entendi. Nesse período eleitoral, o que o candidato assim realmente não pode fazer? Ele não pode fazer em relação à ação dele, né? Ação dele, né? Ele não pode aquela questão que compra de voto, né? Aquela questão que muitos promete isso, prometer aquilo em troca de voto. Isso é uma conduta vedada, né? De crime eleitoral. Dar, oferecer, prometer, né? E aí no mais a questão de dar, prometer, oferecer, né? Alguma vantagem a qualquer eleitor em troca de voto. Isso é o que é extremamente proibido, que enseja em cassação de mandato no caso de eleito, né? Mas assim, e aí tem as regras gerais de propaganda eleitoral que o candidato pode fazer. Então a propaganda eleitoral em si, o período eleitoral em si, começa a partir do dia 16 de agosto, onde se inicia com o pedido de voto e a propaganda eleitoral em si. Então o pedido de voto, formalmente, ele só pode ser feito a partir do dia 16? Isso, só no período eleitoral. Antes disso, o candidato pré-candidato, ele não pode pedir voto. Ele pode se apresentar como pré-candidato, expor as ideias dele, os projetos para a comunidade. No entanto, não pode ocorrer pedido de voto. Entendi. Durante esse período, o TRE, né, no município, se mobiliza para cuidar das eleições. Como é essa mobilização? Você diz na pré agora? É. Sim, nesse período nós estamos cuidando da parte logística da eleição, né?
Por exemplo, a convocação de mesários, a distribuição das mesas. Até agora, o mês de maio, a gente estava cadastrando os novos eleitores, quem queria transferir o título, quem queria regularizar. Tem um prazo para isso, né? Foi até o dia 4 de maio, né? Então, agora ninguém mais transfere título. Em todo o país, ninguém mais. Foi o 4 de maio, foi a data final para quem estava com alguma irregularidade perante a Justiça Eleitoral que impedisse o exercício do voto, comparecer ao seu cartório eleitoral, né? E regularizar. Então, agora nós só retomaremos essa atividade de fazer novos títulos, fazer transferências, fazer a regularização a partir do dia 8 de novembro. E essa fiscalização, como que o TRE se prepara para as eleições? Como é a preparação, assim, a demanda? A gente tem um plano operacional para as eleições dentro do TRE lá de Valparaíso? Sim. Por exemplo. O cartório eleitoral, como eu disse, ele está mais nessa questão de eleições estaduais, né, e federais, a distrito da parte administrativa e da parte de logística de implementar a eleição. Toda a parte relacionada a processo compete ao TRE, ou seja, não só Goiás, mas todos os estados, toda a parte processual, quer seja desde o início do registro de candidatura, quanto a julgamento de representações por propaganda irregular ou impugnação de registro de candidato ou qualquer irregularidade, fica adstrito ao tribunal, então, ou seja, a segunda instância da Justiça Eleitoral, né? No entanto, aqui na ponta nós temos a missão de fiscalizar a questão da propaganda eleitoral. Então, se tiver uma denúncia, né, de uma propaganda irregular, e a Justiça Eleitoral for acionada, o juiz eleitoral, que é o responsável pela zona eleitoral local, ele tem o que a gente chama o poder de polícia, ou seja, ele pode ir lá intervir para cessar aquela irregularidade, aquela propaganda que está sendo feita irregular de imediato. E posterior a isso, o Ministério Público Eleitoral e aí vai tomar ciência da situação e vai avaliar se realmente aquilo enseja em um processo, e aí é remetido para o TRE, que é o órgão competente para julgar e aplicar a sanção se for cabível, né? Quando é na eleição municipal, fica tudo adstrito na zona. O juiz eleitoral ele fiscaliza, o Ministério Público Eleitoral local vai propor a ação, a representação, e o juiz vai julgar aqui, aplicando a multa, se entender que tem uma situação de irregularidade. Entendi. Como é feita essa acompanhamento das urnas? As urnas chegam no TRE e vocês distribuem? Como é feita As urnas, elas, por uma questão logística e de custo, agora elas estão armazenadas no TRE para efeito de manutenção, que as urnas cada 6 meses ela é feito um teste para ver se está funcionando, dá uma carga de bateria, porque igual tem uma bateria que tem que ser recarregada a cada 6 meses, mas até 2 anos, por isso por uma questão contratual e de custo do TRE, mas elas sempre ficaram armazenadas em cada zona eleitoral, ficava lá no galpão, no depósito com suas urnas durante o período não eleitoral, né? Entendi. Nesse período vocês têm um plano para distribuição delas e tal? Agora o TRE no período eleitoral ele vai distribuir as urnas, a quantidade necessária para cada zona eleitoral. Nós vamos receber as urnas aqui de Valparaíso, que nós temos hoje 264 sessões, e 89.400 e alguma coisa eleitores aptos 89 mil? Aptos a comparecer às urnas, né? Nossa. No próximo dia 2 de outubro, que é o primeiro domingo do mês de outubro, que é o dia da eleição do primeiro turno, né? Então nós vamos receber essas urnas e aí tem um cronograma de carga, lacre, preparação, para elas estarem regulares e aptas aos eleitores comparecer e exercer o direito de voto no primeiro domingo de outubro. Tá. Aí, depois que dão carga nessas urnas, tem o passo de abrir, como é que é feito o processo de abertura e fechamento das urnas? As urnas, ela é bem mais complexo do que só agora, nesse período. Então, todo o sistema ele já vem sendo preparado há um ano antes da eleição. Então, a eleição não começa quando começa a campanha. Os sistemas eles são desenvolvidos pelo TSE, a nível nacional, único para o país todo, né? Então, todos esses sistemas eles têm uma auditoria de segurança, tem cerimônias que são sistemas que são lacrados, então tudo isso é dado publicidade, intimados os partidos, a sociedade civil, tipo OAB, tem os testes de segurança que é aberto à Polícia Federal,
entidades de universidades públicas que comparecem, se credenciam. Me parece que esse ano foram 26 entidades credenciadas que acompanharam durante toda uma semana esses testes no TSE. Né? Então, assim, são várias etapas que vão sendo certificadas, lacradas e auditadas. Né? Quando chega no período do registro de candidatura, isso em relação aos sistemas. Os partidos e os candidatos, a Justiça Eleitoral disponibiliza uns sistemas para eles que chamam Candex, onde é feito o registro de candidatura. Na parte externa, pelos candidatos e partidos. Ou seja, o que é esse sistema? O candidato vai lá, ele vai preencher a sua qualificação, vai juntar os documentos que são obrigatórios, certidões negativas, a foto que vai na urna, o nome que vai concorrer na urna, o número. Tudo é sistêmico, tudo é via aplicativo. Via esse sistema da Justiça Eleitoral. Esse sistema é transmitido para a interface interna nossa, que é o CAND. Né? E a partir dali são gerados os dados do candidato que vão ser inseridos na urna eletrônica. Então o partido ele faz aqui, insere os dados no sistema, de acordo com a fotografia, nome, é julgado esse processo de registro de candidatura, se ele estiver apto, é extraído os dados que o partido informou, né? E é transferido para a urna eletrônica. Da mesma forma que é extraído os dados da base da Justiça Eleitoral dos 89.400 eleitores de Valparaíso e inserido em cada urna eletrônica ali. Cada sessão. Cada sessão, que tem no máximo 400 eleitores. É que parece que a pessoa que não tem conhecimento, as pessoas acham que o trabalho do TRE, do TSE, das zonas eleitorais, simplesmente no dia da eleição lá colocar uma urna a pessoa votar. Mas tem todo um trabalho de bastidor, todo um trabalho de certificação, todo um trabalho de qualificação dessas urnas, né, do processo todo eleitoral. Você acompanha já há muito tempo esse processo? Sim, desde que eu estou na Justiça Eleitoral, né, a gente acompanha. Então, assim, às vezes tem algum outro órgão do serviço público que fala, a Justiça Eleitoral trabalha de 2 em 2 anos, não sei o que, tem essa situação. Mas não é. Para chegar no dia 2 de outubro e dar tudo certo e apurar as eleições com a rapidez e a celeridade que a Justiça Eleitoral tem, a gente trabalha muito tempo antes. Não há um ano antes, como eu disse, mas assim, terminou uma eleição, a gente está começando a outra já, né? Aprimorando situações, vendo onde que precisa melhorar. Então, assim, é um trabalho contínuo ali, já visando a outra eleição, além do atendimento a toda a população, ao eleitorado, no dia a dia ali no cartório eleitoral, na ponta, né? Alguém já tentou furtar uma urna, roubar uma urna? Acontece não, essas assim, coisas? já teve situações que eu acompanhei mais de longe, parecia em Aparecido de Goiânia, uma eleição passada, teve um furo de uma urna, né? Mas isso, assim, a princípio gera aquele impacto para quem não tem o conhecimento, mas a urna, assim... se teve um problema na noite da eleição, a urna foi furtada, ou eventualmente onde ela pegou fogo lá na escola que ela estava lá, e no outro dia de manhã a gente vai lá e substitui a urna, é só fazer uma nova carga da urna, né? E não tem nenhum prejuízo para a eleição em si, né? Operacionalmente o TRE, o TSE, eles já estão bem maduros nesse processo eleitoral, né? Ah, sim, acredito que sim. São vários anos aí, cada vez aprimorando mais e dando mais celeridade na situação. Uma situação curiosa que eu tive ali em Valparaíso, né? Foi num dia, a gente... ali o pessoal recolhendo as urnas, 5 horas da tarde, indo para o cartório, transmitindo a eleição, 7h30, 8 horas da noite, 100% finalizada, tudo apurado a eleição. E o colega que estava recolhendo em um colégio, ele recolheu o malote, que é onde vem a memória de transmissão da urna para transmitir a eleição, e deixou a urna lá no colégio, né? Esqueceu a urna lá, depois de extraído todos os dados. E aí no outro dia, de manhã na segunda-feira, saiu no jornal. Aí não, como Esqueceu que 100% apurou a eleição, 100%, a urna ficou lá no colégio, na segunda-feira estava lá, né? Então, assim, é todo um desconhecimento do processo, né? Para produzir uma situação, uma matéria nesse sentido. Sendo que a urna, depois que finalizou a eleição, que extraiu os dados dela, ela permanece ali, lacrada para a Justiça Eleitoral, apenas para uma eventual decisão judicial, de uma auditoria, qualquer situação nesse sentido. Mas aí, transmitido a eleição, a memória dela transmitida, extraído os dados e transmitido, ela já está pronta para outra eleição, já na verdade, né? Outra eleição. Não tem necessidade de levar a urna fisicamente lá para o tribunal para passar os dados. Só pegou ali a memória e vai embora, exatamente. Né? Quem são os responsáveis pela segurança das urnas, assim?
Pela segurança das urnas é a Justiça Eleitoral, né? No caso, por exemplo, como funciona na prática lá em Valparaíso, né? Nós recebemos as urnas, poderia estar lá permanentemente, mas como eu disse, por uma questão de logística está em Goiânia, nós recebemos as urnas, tem um calendário definido para a carga e lacre dessas urnas. Então, nós do cartório eleitoral, os servidores, o juiz eleitoral, promotor eleitoral, todos os candidatos ou quem quiser participar da cerimônia, são, no caso ali, como nós temos bastante urnas, são 3 dias que a gente demora para executar esse processo, né? Então nós inserimos na urna todos os dados dos candidatos, no caso eleição nacional, e os eleitores da cidade, cada um na sua seção. E acompanhado por juiz, promotor, essas urnas são lacradas. Lacradas, elas têm lacre fisicamente, lacrada fisicamente, com lacres assinados, devidamente assinados pelo juiz, pelo promotor, em todos os pontos que essa urna, em tese, poderia abrir. Onde tem um parafusinho ali que poderia abrir, onde a carenagem dela é toda lacrada e ela permanece lá dentro do cartório eleitoral. Por exemplo, se a gente faz isso 10, 15 dias antes da eleição, né? E ela permanece lá no prédio da Justiça Eleitoral de Valparaíso até o sábado, véspera da eleição, quando ela é distribuída para os locais de votação. Ou seja, os 31 escolas do município onde estão alocadas as 264 sessões. Do sábado para domingo, então, ela pernoita nos locais de votação. E ficava a cargo da Polícia Militar, que ficava um policial militar lá, né, durante a noite fazendo a segurança. Por questões de efetivo também, desde 2018 ou 2020, a Polícia Militar não tem condições mais de dar esse apoio. Então fica a cargo de cada juiz, ou o vigilante da escola, ou o guarda municipal, ou ficam, no caso de Valparaíso, ficam lá. Mas isso também não tem muita relevância, que nem eu disse. Se chegar no domingo, 7 horas da manhã, o mesário chegar lá, não tiver a urna lá, tiver sido furtada, nós vamos providenciar uma urna de contingência e vamos colocar lá, né? Também pode ser igual outros TRF que eu tenho conhecimento, Minas Gerais. 3, 4 dias antes da eleição, o presidente da sessão vai lá no cartório eleitoral, pega a urna e o malote com todo o material que ele vai trabalhar na eleição, caneta, caderno, e leva para casa dele e fica sob a responsabilidade dele. Então isso tá lacrada, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Ela só vai funcionar no dia da eleição, a partir das 7 horas da manhã. Elas são programadas para isso? São programadas para isso. Pode ligar ela e não vai funcionar nada antes das 7 horas da manhã. Que é a hora. Então as urnas elas são programadas e elas só começam a funcionar às 7 horas da manhã do dia da eleição. Exatamente. Ali na cerimônia. Boa informação aí na cerimônia de carga e lacre, né? Onde está presente juiz, promotor, OAB, candidatos, todos que desejarem, né? Então ali é inserido os dados dos candidatos, os eleitores e o horário da urna certinho. Então ela só vai funcionar no dia 2 de outubro, a partir das 7 horas da manhã, a hora que o presidente da sessão ligar ela lá, e aí vai estar apto para emitir a zerésima. Né? Zerésima? O que é a zerésima? A zerésima é um documento que sai da urna eletrônica mostrando que lá, ele vai imprimir lá, que estão todos os candidatos que estão concorrendo ao pleito, sai o nome de todos os candidatos, e 0 votos, que a urna não tem, por isso zerésima, que não tem nada de voto naquela urna, tá zerada. Então é um documento de inicial, sem emitir esse documento, a urna também ela não funciona, né? Ela liga ali, se o presidente da sessão, das 7 às 8 horas, ele tem que emitir esse documento, porque às 8 horas começa a votação. Mas vamos lá que o presidente está meio desatento, dá 8 horas, ele não emitiu a zerésima e a fila está lá para o eleitor votar. Se ele não emitir a zerésima, a urna não libera aqui no terminal para ele digitar o número do título do eleitor e o eleitor ir lá votar. Obrigatoriamente, ele precisa fazer essa zerésima que fala, né? Isso. E zerar a urna e ela vai começar a funcionar e a receber votos. Vai receber votos, né? Então assim, vamos supor que chega lá, deu 8h10 e a fila tá grande. Mas a urna não tá funcionando. Não tá funcionando. Se ele não emitiu a zerésima, ela não vai liberar para o eleitor. Da mesma forma, no encerramento, é emitido um novo boletim. E aí, às 5 horas da tarde, terminou, não tem ninguém na fila, encerra-se a votação e o presidente encerra ali e emite o boletim de urna. Que é o mesmo documento da zerésima, só que agora computando os votos que foram feitos urna. Durante todo o dia naquela urna. Aí sai a totalidade... Totalização dos votos da urna, né? Isso, a totalização dos votos daquela sessão. Então sai o nome de todos os candidatos que tiveram algum voto ali naquela urna. Então, se tem 50 candidatos a deputados, se 30 teve votos naquela sessão, vai sair o nome de 30 com 1 voto, 10 votos, 50 votos. Legal. Né? Uma coisa interessante, não sei se você tem conhecimento, mas
pessoas da comunidade são convocadas para participarem das eleições, como presidente, mesário, blá, blá. Como você tem conhecimento como é feita essa convocação? Sim, estamos fazendo nesse exato momento, nós estamos finalizando a convocação em Valparaíso, nós precisamos de 1.200 mesários, né? 1.200? Caramba! Então, desde já, os que estiverem assistindo, né? Quem for de Valparaíso ou eventualmente aqui do DF ou de qualquer situação, qualquer zona eleitoral do país que deseje trabalhar nas eleições, pode se inscrever como mesário voluntário, que será muito bem-vindo para trabalhar na Justiça Eleitoral, né? Basta entrar no site do TRE, do seu estado, e procurar lá mesário voluntário e se inscrever, que nós vamos receber o e-mail lá e vamos fazer a convocação, a alocação ali onde você trabalha. Ou até mesmo pelo aplicativo, o Extinto tem lá a opção de mesário voluntário, né? Então, especificamente em relação à pergunta, primeiro nós trabalhamos com quem é mesário voluntário, que é uma satisfação trabalhar com quem está disposto a ajudar. Querendo ajudar, né? Eventualmente, as zonas eleitorais onde não tem mesário voluntário, o juiz eleitoral convoca a pessoa para trabalhar no dia, e a pessoa, se ela não tiver um motivo excusável, né, ela é obrigada a comparecer e trabalhar ali no dia da eleição. Como é feita essa escolha? Tem uma relação? Tem assim tem algum critério, por exemplo? Critério que você possa falar. Às vezes tem um critério que você não pode falar. Não tem nenhum critério assim. A pessoa tem que ter entre 18 e a gente estabelece um parâmetro ali no sistema entre 18 e 60 anos em relação para não... Às vezes a pessoa trabalhou a vida toda, tem 60 anos, já quer descansar, mas isso não impede que uma pessoa de 70, de 80 anos se candidate a trabalhar como mesário voluntário, que também será muito bem-vindo, né? Mas você estabelece um critério ali de idade, você exclui algumas profissões, eventualmente que você possa ter problema de... por exemplo, médico, o cara é convocado e o cara está no plantão do SAMU, está no plantão do hospital. Então, assim, se o médico quiser vir e trabalhar... Servidor público é mais convocado? É mais convocado porque tem mais facilidade em ter folga, porque isso dá um benefício ao mesário que trabalha também. Cada dia que ele está à disposição da Justiça Eleitoral, ele tem 2 dias de folga na sua empresa, no trabalho, né? Então, assim... Um presidente de sessão que vai trabalhar nessa eleição e que terá primeiro e segundo turno. Então, ele pode conseguir 10 dias de folga no trabalho. Então, assim, numa empresa privada, às vezes, o empregador também tem essa dificuldade de ter lá a ausência do seu funcionário que ele está pagando regularmente 10 dias, né? E no serviço público já tem mais essa questão, é mais tranquila, né? Ele está servindo também ali, né? Ele está servindo também a democracia, né? E ajudando a outros eleitores a exercer o direito do voto, né? Então, por isso que servidor público tem essa maior facilidade. Mas também empresas privadas que são parceiras e colaboram e têm essa consciência da democracia e da importância do trabalho que o mesário desenvolve no dia da eleição. Porque sem o mesário não tem eleição. Né? Já sabe que você não pode ser convocado, né? Porque... você ficar 10 dias fora daqui, aí, ó. A produção aqui vai ficar prejudicada, então... Não, mas isso assim, não precisa ser os 10 dias contínuos. Isso, o Despluga com certeza vai colaborar nessa situação também e vai adequar os dias de folga aí dos funcionários, tudo, e vai colocar eles à disposição aqui da zona eleitoral de Taguatinga. Então, servidor público tem preferência... E aí vocês preferem pessoas que têm nível superior ou tem algum critério? Não tem nenhuma restrição, desde que a pessoa tenha ali uma escolaridade mínima, que ela consiga desenvolver o trabalho ali, porque precisa ter uma escolaridade mínima que você tem que digitar os números, você tem que conferir a documentação. Então, desde que a pessoa tenha ali uma escolaridade mínima e esteja à disposição de trabalhar, nós estamos lá aptos a recebê-la e na medida das vagas surgindo, a gente vai convocando com certeza. Sabe que meu filho deve ter o quê? Uns 30 e... Eu tenho um filho de 30 e poucos anos. Eu acho que ele participou das últimas 5 eleições. Ele falou, todo ano de eleição ele é convocado. Ele vota em Goiânia, né? Certo. E aí ele vai lá na zona eleitoral lá de Goiânia. Bom, ainda existe a tal da boca de urna? Até hoje ainda existe isso? Isso é crime ainda? Como que funciona a boca de urna? Boca de urna é crime, estabelecido lá no artigo 39, parágrafo 5º da Lei 9.504, que é a lei das eleições, né? E o que é a boca de urna? É no dia da eleição você fazer qualquer tipo de propaganda eleitoral ou pedido de voto. Então, no dia da eleição, não pode. Antes pode. Agora, no dia da eleição...
é considerado boca de urna? Tem que estar próximo à urna? Como é que é? Não, em qualquer situação. Então, até no sábado, véspera da eleição, até às 22 horas, é permitido qualquer propaganda eleitoral, caminhada, pedido de voto. A partir daí... Show não pode, né? Aí tem um escalonamento lá na tem um pode até 5 dias antes, outro 3 dias antes, então show mission não pode em tempo nenhum, né? Antigamente tinha, agora não pode, não pode, né? Segundo a legislação. Mas aí o pedido de voto, caminhada, carreata no sábado, na véspera ainda é permitido. Aí no domingo, o que é permitido no domingo? Manifestação individual e silenciosa do eleitor. Então, se o eleitor vai lá na sessão votar com os dísticos, que chama de broche, melequinha, do seu candidato, com a bandeira do seu candidato nas costas, não tem nenhum impedimento, desde que ele manifestação seja silenciosa e individual. Tem a quantidade mínima por exemplo... Fala individual, né? Mas às vezes o cara vai votar com a família, né? 3, 4 pessoas. Tem a quantidade mínima ou não? Então, tem que ser individual. A lei diz individual. Aí cabe a interpretação. Eu, na qualidade de servidor, individual é né? A lei que está fria da lei. Aí cabe a interpretação dos órgãos fiscalizadores e do juiz eleitoral que está presidindo ali, né? Então, assim... É uma questão de bom senso. De bom senso. Então, se o cara tá com a esposa dele ali sozinho, tranquilinho, foi lá votar e tal, não sei... Né? Mas se for levar a letra fria da lei, não pode, né? Individual é né? Não é... Nesse mundo muito tecnológico que a gente vive, né? O que mais se faz... não tenho certeza disso, né? Que eu estou falando, é a opinião. Pode acontecer de nos meios digitais ter muita boca de urna nos grupos, né? Principalmente nos grupos familiares. Isso também é considerado boca de urna? Então, aí nós vamos passar para a propaganda eleitoral na internet, né? Que é uma coisa bem complexa, né? Mas assim, no dia da eleição não é permitido fazer a propaganda na internet. Então a lei lá é bem clara nesse sentido. Se você postou lá o candidato, ou nas redes sociais sua, ou no candidato postou lá o período de campanha inteiro, a questão de propaganda do seu candidato e tal, no domingo... Não é permitido, porque inclusive já tivemos condenação em Valparaíso de eleitor que fez propaganda para o seu candidato no dia da eleição na internet. Então, assim, se você pode postar durante toda a semana, antes da eleição, até no sábado, às 22 horas, você pode postar no seu lá na sua rede social o candidato, né? Você não pode no domingo ficar repostando. Né? Porque seria, né? Entre aspas, uma analogia, você está entregando o santinho na porta da escola no dia da eleição. Entendi. Hoje nós estamos conectados 24 horas, né? Então, por uma analogia, seria você estar entregando o santinho ou pedindo voto no dia da eleição, o que é proibido, que se considera boca de urna. Por analogia. Nesse período, sem ser no dia da eleição, claro, eu posso convidar qualquer pessoa, candidato, para vir aqui no Despluga dar uma entrevista, por exemplo. Pode, não tem problema nenhum. Não teria problema, não. A questão de debates, é só a questão de oportunizar, né? De forma igualitária a todos que assim se forem cargos do executivo, né? Se forem deputados, não tem problema. Então eles chamam outro, que são muitos, né? Não teria como você chamar todos os candidatos, né? Não teria. Entendi. Como funciona essa fiscalização? Porque a fiscalização da boca de urna, quando era antigamente, era mais fácil, né? Porque a boca de urna era feita mais com santinhos, né? Com bandeiras, com carro de som. Hoje é mais virtual, né? Tem algum meio de fiscalizar isso? Infelizmente, a Justiça Eleitoral em si, o cartório, como ele está ali envolvido na ponta com diversas atribuições relativas ao desenrolar do bom andamento da eleição, no dia ali a gente não tem condições de ficar monitorando rede social, né? Mas nada impede que posteriormente seja provocado a Justiça Eleitoral, né? Por o que realmente acontece, por uma situação de flagrância de questão de
boca de urna virtual, no caso, né? Aí se instaurado um processo e se apurado, uma investigação, um inquérito policial encaminhado para a Polícia Federal para apurar e volta como o Ministério Público. Se ele achar que tem elementos que configuram alguma infração, ele oferece denúncia numa ação penal e vai desenrolar o processo. Se ele achar que não teve nenhuma situação, o inquérito é arquivado e a situação está definida, né? Mas a questão, no dia da eleição em si, a fiscalização fica mais a critério do Ministério Público Eleitoral, né? Que está ali fiscalizando, que é o fiscal da lei para toda a situação, e dos próprios partidos e candidatos, né? Eles estão ali para fiscalizar a eleição, nesse sentido também. Qualquer pessoa do povo pode fazer uma denúncia de alguma prática que ele considera ilícita? Com certeza, qualquer pessoa pode dar a notícia, não é, né? Porque a denúncia, né? Já que tem a questão processual, tem os legitimados para ajuizar um processo na Justiça Eleitoral em relação a uma situação de ilegalidade, a representação eleitoral que a gente chama, que são o Ministério Público, candidato ou candidata, partido político ou agora a tal da federação que criaram, né? Então esses são os legitimados a entrar com o processo, a ajuizar o processo, né? Que tem capacidade postulatória para ajuizar o processo. No entanto, qualquer cidadão que tenha alguma notícia pode levar ao Ministério Público, que entrará ajuizará, se o Ministério Público analisando a denúncia, vendo que há elementos suficientes para fazer uma denúncia ao judiciário, fará a denúncia. Ou se ele entender que tem que apurar não tem elemento suficiente, ele pode demandar uma apuração para recolher elemento suficiente para entrar com a ação. Ou o partido ou o candidato pode ajuizar diretamente. Essa possível denúncia, ela é apurada, as provas e tal, ela é pelo Ministério Público Eleitoral? Isso, o Ministério Público é o titular da ação penal, da ação civil, ele que se ele recebeu a denúncia, se ele acha que as provas que foram acompanham a denúncia já são suficientes, ele já de plano já oferece, entra com a representação e o juiz vai intimar a parte contrária para apresentar a defesa, vai instruir o processo e vai julgar. Tudo esse processo é todo julgado no TRE? Quando as eleições são municipais, prefeito e vereador, pelo juiz eleitoral na zona eleitoral. No caso, Valparaíso, Lusiânia, onde são municípios. No caso aqui no Distrito Federal, pelo TRE. Quando as eleições são municipais, em relação a cargos dos estados, no TRE. Em relação à presidência da República, no TSE. O candidato que se considera injustiçado, aí ele vai entrar na justiça. Ele tem que entrar no TRE ou ele pode entrar na justiça comum? Não. Se for em relação a período eleitoral e a questões demandadas da Justiça Eleitoral, ele vai entrar no cartório eleitoral, né? Na Justiça Eleitoral, né? Que se for crime eleitoral, é crime eleitoral, é o juiz eleitoral que vai julgar, não o juiz da vara criminal da comarca, né? Toda essa apuração ela é feita, então, dentro do TRE? Dentro da Justiça Eleitoral. Dentro da Justiça Eleitoral. Dentro da Justiça Eleitoral. Se está certo, se está errado, é o juiz eleitoral que vai julgar. O juiz eleitoral. E aí as instâncias vão se seguindo dentro da própria estrutura do TRE. Isso. É semelhante à Justiça Comum, né? A zona eleitoral, então, seria o primeiro grau de jurisdição da Justiça Eleitoral. As capitais dos estados, que são os tribunais regionais eleitorais, a segunda instância da Justiça Eleitoral. E Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral, a terceira instância da Justiça Eleitoral, a instância final da Justiça Eleitoral. Da mesma forma que são na Justiça Comum. As comarcas são a primeira instância, Tribunal de Justiça a segunda instância, STJ e STF a terceira instância. Todas as especificações da Justiça Eleitoral, da lei eleitoral, ela é para todos os municípios? Existe alguma diferença entre uma eleição de algum município na Justiça Eleitoral? Não. A lei eleitoral ela é para todo o país. Não tem nenhuma diferença Exatamente. A lei é una. Lei é una para todo o país, né? E a lei e as diretrizes do TSE devem ser observadas por todos os TREs e zonas eleitorais. Todo o país. É única. Né? O que é para a lei eleitoral é considerado crime eleitoral? Isso aqui é crime. Crime é tudo aquilo que está especificado ali na lei. Que a lei assim o define, no Código Eleitoral. Tem lá os crimes, por exemplo, inscrever-se fraudulentamente como eleitor. O eleitor vai lá com um documento falso e vai se inscrever como eleitor.
fazer uma declaração falsa, né? Ou, que nem eu disse lá, corrupção eleitoral, dar, oferecer, prometer vantagem a título gratuito ou não em troca de obtenção de voto. Tudo é crime que tem pena especificada lá no Código Eleitoral e vai demandar um processo eleitoral criminal da mesma forma que demanda um processo de furto, de homicídio na justiça comum, né? Aplica-se a justiça eleitoral, o rito processual, subsidiariamente o Código de Processo Penal da justiça comum. No dia da eleição, a autoridade máxima da fiscalização, de condução da eleição é o juiz eleitoral? Isso, o juiz eleitoral o juiz eleitoral e o presidente da mesa receptora de votos. São as duas pessoas que estão legitimadas a dar ordem de prisão no dia da eleição. Né? Caramba, o presidente da mesa também? O presidente da mesa. É um servidor convocado. É um eleitor, um cidadão convocado para trabalhar. Então ele é a autoridade máxima ali na sessão eleitoral, responsável por conduzir os trabalhos, manter a ordem e finalizar a votação na sessão eleitoral. Então ali na sessão eleitoral, se tiver uma desordem, ele é responsável pela ordem da sessão. Ele pode requisitar, se ele necessário for, ele pode requisitar a força policial para apoiá-lo. Mas não é o policial que vai dar a voz de prisão, sim ele. Entendi. Entendeu? Antigamente, né, os partidos, eu lembro que eles determinavam a quantidade de membros do seu partido para ficar nas zonas eleitorais, nas sessões, né, para fiscalizar a eleição, a votação. Ainda existe isso? Sim, sempre, toda eleição. Mesmo nesse modelo eletrônico, é tudo eletrônico, né? Mas eles ficam lá. Sim, pela legislação, cada partido ou coligação tem direito a indicar 2 fiscais por sessão eleitoral. Sendo que pode atuar um cada vez, né? Então, porque às vezes um vai almoçar e tal, então ele indica 2, né? Enquanto um fica no período da manhã, outro no período da tarde, né? Então ele pode permanecer ali dentro da sessão eleitoral, desde que não atrapalhe o trânsito da votação, né? Para fiscalizar e fazer qualquer pedido que ele entender necessário ali, né? Impugnação da identidade do eleitor. Às vezes o cara chega lá com um documento lá que não tá. É falso o documento. Ele não é eleitor daquela zona. Na verdade, eles ficam fazendo uma triagem para ver se todo mundo que tá. Não é permitido ele fazer uma triagem. Porque, assim, a gente tem uma. Na prática aqui, a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, com os fiscais que às vezes não estão muito bem preparados para exercer a função de fiscal, para qual ter ali. E aí ele começa a desvirtuar para uma boca de urna, e não é raro, às vezes, que um fiscal é preso por boca de urna. É mesmo? Né? Então, assim. Eles têm que estar ali preparados e conscientes do trabalho que ele está, para colaborar com a celeridade da votação, com a fiscalização, com a transparência da eleição. Ou seja, se o presidente está atuando adequadamente, se o primeiro mesário, se o secretário está atuando adequadamente na condução dos trabalhos da sessão eleitoral, né? Essa é a função dele. Ajudar a fiscalizar se está tendo boca de urna, se o outro candidato não está ali fazendo boca de urna. Na verdade, fica um ali contra o outro. Isso, né? Fica um fiscalizando o outro ali na prática, né? Então, assim, essa é a função da fiscalização da transparência da eleição. Então, isso também, a questão dos fiscais bem preparados, é muito importante para a regularidade da eleição e a transparência da eleição. Essa questão de crime eleitoral, o cidadão comum, que não é político, não é candidato a nada, ele também pode cometer crime eleitoral? Também pode. Ele não é o cidadão, no dia da eleição, se ele está lá na escola pedindo voto para o Alberto, ele está cometendo crime, né? Ele não precisa ser o candidato pedir. Qualquer uma pessoa que estiver panfletando ou com o carro de som, tivemos agora na eleição de 2018, um cidadão lá em Valparaíso, ele parou um carro na porta de um colégio de votação às 8 horas da manhã, abriu o porta-mala do carro e começou a tocar um jingle num candidato, né? Então o delegado, mas a 200 metros do CIOPS, da delegacia de polícia, o delegado passando lá 8 horas da manhã mesmo, o delegado já levou ele, né? E aí ele teve o regular processo, ele foi condenado a uma pena, recorreu, manteve a decisão, voltou e agora vai cumprir pena. Ainda acontece, antigamente pegava, tô falando antigamente porque eu sou bem antigo, eu sou dinossauro mesmo. Porque é o seguinte, eu lembro que às vezes o juiz eleitoral levava um monte de gente para o estádio, por exemplo, um lugar onde o pessoal fazia muita boca de urna, não tinha como prender aquele tanto de gente, ele levava para o estádio. A delegacia não comportava a quantidade de pessoas. Aí depois ele ia vendo caso a caso e liberando esse pessoal depois do dia, porque o interesse já tinha passado. Ainda acontece isso? Porque o crime de boca de urna, ele não enseja o cidadão ele ficar preso ali, ele vai ser ouvido,
vai ser, como o crime, a pena é inferior a 2 anos, né? Ele responde um termo circunstanciado de ocorrência. Então ele vai vai ser ouvido, vai assinar um compromisso de comparecer em juízo na data designada ali pelo juiz e vai ser liberado, né? No entanto, essa questão de estádios, assim, a gente viu quase que não existe mais. Por quê? A propaganda e a boca de urna também acompanha a evolução da informática, né? Que nem nós estamos dizendo. Então, hoje, no dia da eleição, também os candidatos vão ficando mais espertos e tal. Então, não tem muito aquela questão de no dia da eleição o cara tá com um pacote de santinho do candidato no bolso, na porta do colégio, panfletando, entregando, né? O cara não fica, mas o cara passa um númerozinho ali, fala no pé do ouvido, WhatsApp, outras situações que, então, foge dessa alçada, né? De ficar aquela aglomeração tanto lá fazendo quanto sendo recolhido para um estádio. Então, as situações, elas demandam, são menos tumultuada nesse sentido. Você trabalha numa seção, né, numa zona eleitoral que é bem complexa, na minha opinião, né? Porque você mora uma região próxima a Brasília. Brasília tem eleição apenas de 4 em 4 anos e no município tem de 2 em 2 anos, né? Isso. E pode acontecer, né, que há uma transferência de voto de residência, né? Não, 2 anos eu voto aqui, 2 anos eu voto lá, 2 anos eu voto aqui. Isso acontece? Acontece muito, né? E de maneira que, às vezes, muito diferente do que é o consenso, assim, senso comum, vamos colocar entre aspas, não tem nenhuma ilegalidade nessa prática, né? A questão do domicílio eleitoral e o domicílio civil são duas coisas totalmente distintas. Então, o domicílio civil é onde o cara reside, domicílio eleitoral não, ele tem uma abrangência muito grande. Domicílio eleitoral pode ser qualquer tipo de vínculo que ele tenha com o município. Por exemplo, ele pode morar em Brasília, residir em Brasília e trabalhar em Valparaíso. Então, ele tem, e vice-versa. O entorno em todo, muitos trabalham em Brasília, então residem em Valparaíso e trabalham em Brasília. Então ele pode escolher o domicílio eleitoral, tanto Valparaíso quanto Brasília. Por exemplo, ele mora em Brasília, mas o pai, a mãe, o irmão moram em Valparaíso. Tem um vínculo familiar, tem um vínculo profissional. Então, assim, isso é muito relativo. Então, nada impede que o eleitor vote em um ano, numa eleição em Valparaíso e na outra em Brasília. A transferência do título ela só não pode ocorrer com uma data inferior a 1 ano. Deu 1 ano de prazo que ele transferiu para Brasília. Se ele mudou para outra cidade, para o Paraná, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ele pode transferir para lá. Ele voltou para Brasília, ele pode transferir para Brasília. Decorreu o prazo de 1 ano, ele pode transferir, desde que ele comprove o vínculo do domicílio eleitoral, que eu disse que é diferente do domicílio civil. Pode ser profissional, familiar, qualquer tipo de vínculo que ele consiga comprovar. Eu não sabia disso. Então, assim, é diferente domicílio eleitoral do domicílio de moradia, civil, né? Completamente. Civil, né? Não quer dizer que ele tem que residir em Valparaíso, Lusiânia ou em Brasília para ele votar em Brasília. Legal, bom saber, não sabia não. Interessante. Mas mesmo assim, isso não implica também que nós não temos fraude em relação a essa situação, né? Pois é, então, qual é o limite da legalidade nesse então, caso? O que pode é ele ir lá e declarar que ele tem o vínculo e apresenta um endereço dizendo que ele mora naquele endereço e tem o vínculo ali e não reside ali, não tem nenhum vínculo, né? Isso demanda uma apuração pela Justiça Eleitoral, que pode ser indeferido essa transferência e remetido à Polícia Federal para instaurar inquérito e apurar. O que temos muitos casos nesse sentido, né? De pessoas que não têm vínculo nenhum com o Valparaíso, de Brasília, igual você diz, e vai e transfere o título para lá, né? Isso já demanda... A Polícia Federal faz as investigações e constata realmente que a pessoa nunca morou em Valparaíso, não tem nem vínculo, só foi lá naquele dia a pedido de uma ou terceira pessoa, né? Então aí responde ao crime lá do artigo 289 do Código Eleitoral. Entendi. E isso ainda acontece muito? Essa mudança é muito grande nesse período eleitoral? Sempre tem no ano eleitoral, a gente tem um fluxo maior nessa situação, né? De transferências, tanto que vai para o Valparaíso ou para outra cidade do entorno, quanto sai da entrada do entorno para a capital. Isso, né? O fluxo é contínuo. Conta pra gente uma história interessante que você considera que aconteceu nesse período que você trabalha na Justiça Eleitoral. Olha, assim, talvez uma história, para mim, muito interessante, que eu levo até como lição de vida, né?
de pessoas, você atende pessoas muito simples ali, né? Então, uma certa vez chegou um eleitor lá e para transferir o título, não me lembro de qual estado que ele era, mas um estado muito pobre, uma pessoa muito simples. E aí fomos lá, regularizou, transferiu o título e ele olhou o título assim e falou: rapaz, mas eu estou muito feliz, porque olha só, onde eu morava, nossa, aqui é muito bom de fazer os documentos, de morar, de viver, porque lá onde eu estava, rapaz, eu não tinha água, eu andava 10 km para conseguir para trazer um balde de água para casa, eu só comia carne de calango. Agora eu tô para aqui, ó, já arrumei todos os meus documentos, tô trabalhando num lava-jato, mexo com água o dia inteiro, já tenho meu trabalho e tal. Então assim, né, você vê como a vida tá assim, a felicidade da pessoa às vezes tá em coisas simples, né? Então eu sempre falo que às vezes assim, você tá com uma dificuldade na vida, você tá com um problema, todo mundo tem. Então você tem que parar, pensar e olhar não só para frente, olhar aqui ao seu lado, olhar para trás, ver qual que é a situação que todo mundo está passando, né? Não que você não tenha que ter objetivos, almejar situações sempre melhores, né? Mas assim, você tem que não só olhar para frente, você parar e ver as coisas simples da vida, né? Analisar e ver que tem situações que tão pouco para outros, né? E uma coisa tão assim, água, né? Tão grande para uma pessoa que estava ali com uma dificuldade e agora, né? Precisava 10 km para andar para pegar água para beber e agora estava trabalhando no Lava Jato, mexendo com água o dia todo. O dia né? todo. Né? Você vê a felicidade simples das coisas, né? Quais são as maiores dúvidas que o pessoal tem em relação à justiça eleitoral? O pessoal tem dúvida em relação à questão do domicílio, né? Que nem eu expliquei aqui o que é o domicílio, né? A questão da regularidade, do que se a pessoa não votar vai dar problema na aposentadoria, né? Tem muito isso que, na verdade, não é essa situação. Questão de justificar o voto, de votar, de não comparecer, né? Então, assim, a pessoa que não pode comparecer no dia da eleição, ela deve justificar até 60 dias após a eleição o motivo que não pôde comparecer. Ou então no dia da eleição, se ela estiver fora do seu domicílio, né, comparecer em qualquer sessão eleitoral e fazer a justificativa. Tem também na página do TSE a justificativa lá por um meio online, lá para ele entrar e fazer a justificativa dizendo o motivo que ele botar de atestado ou está fora da cidade onde vota, né? Então, e aí justifica e não tem nenhum problema. Então a questão do voto em si, uma eleição, não vai prejudicar ele em receber qualquer coisa. Tem uma maneira de regularizar, né? Então na prática, para o eleitor, ele votando, justificando ou posteriormente, depois do período da justificativa, pagar a multinha que gera lá, para o cadastro, para fins da vida civil, não gera nenhum. É a mesma situação, não gera nenhum empecilho. E quanto aos idosos, uma dúvida que eu tenho, idoso ele pode votar até que ano? Até qual idade? Ele pode votar até quando ele desejar, né? Ele é obrigado a votar até os 70 anos de idade. Então, entre os 16 e os 18 anos, e a partir dos 70 anos, é facultativo. Né? Então não é obrigatório comparecer. Entre os 18 e os 70 anos é obrigatório comparecer para votar ou então fazer a justificativa no dia da eleição ou posterior, justificando o motivo da ausência. O idoso, assim, acima de 60 anos, digamos, ele pode justificar por alguma deficiência, alguma coisa? Pode. Aí o juiz da zona eleitoral onde ele é inscrito vai avaliar a justificativa dele e verificar se é plausível ou não, né? Pode deferir ou indeferir o motivo que ele está colocando. Tanto o idoso como qualquer outro de qualquer idade, de 20, 30, 60, né? Vai ser analisado. Alberto Bramblia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, foi muito esclarecedora. Quero deixar a nossa câmera para você fazer as suas considerações finais aqui do Despluga. Eu que agradeço aí o convite e mais uma vez eu queria deixar aqui uma mensagem da Justiça Eleitoral. Estamos próximos às eleições, né? Que cada eleitor compareça ao dia da eleição, exerça a sua cidadania, analise as propostas de cada candidato e aquele que se identificar com o seu perfil, de acordo com os seus anseios, a expectativa que você tem para os projetos que aquele candidato se propõe a desenvolver, que você deposite o voto e a confiança naquele candidato da sua preferência. E também a todos os eleitores, cidadãos, que desejam trabalhar com a Justiça Eleitoral como mesário voluntário, que procure lá no site da Justiça Eleitoral e se inscreva como mesário voluntário e esteja junto com nós no dia da eleição, fazendo essa grande festa da democracia. Obrigado, Alberto, por ter vindo aqui com a gente, agradeço muito.
Quero agradecer a você que esteve nos acompanhando até agora, que esteja vendo esse programa. Foi muito bom estar com vocês, foi ótimo estar com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha nesse vídeo e a gente se vê no próximo programa. Obrigado, fui!